Diz assim a palavra do Senhor: por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel, por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Os que colocaram o seu selo foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os chefes do povo, Parós, Pate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Ananote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com os seus filhos, que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado nem em dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo de sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro. Porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho e do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram, e também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós
agradecemos ao Senhor por toda a semana que se passou, pela tua fidelidade, pela tua provisão e pelo teu cuidado conosco. Entregamos essa semana ao Senhor e começamos meditando na tua palavra. Faz-nos entendê-la, compreendê-la, guardá-la e praticá-la, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar com Neemias 10 aberto aí para sua apreciação. Muito nome, né, meus irmãos? Muitos nomes para a gente analisar. É óbvio que a gente não vai falar de todos eles, não teríamos esse tempo todo, e certamente não é o objetivo focar nos nomes, mas focar naquilo que é consequência de todo o capítulo 9 e de todo o capítulo 8. Vou voltar só um pouquinho aqui para o capítulo 8, quando a gente falou lá atrás a respeito desse primeiro ponto, sobre Esdras ler o livro da lei diante do povo. Então, após encerrada a conclusão ali daquela obra de reconstrução, é só a gente abrir lá Neemias 6,15. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Daí para frente, então, a gente vai ter toda uma mudança de rota. Aquele povo que se dedicou 52 dias exclusivamente àquela reconstrução e que agora precisava se reconstruir. E muitas vezes é assim que acontece com a gente. A reconstrução externa acontece, a gente reconstrói várias coisas, casa, reconstrói alguns planos, mas a reconstrução interna ela precisa estar acontecendo o tempo todo. E era o que precisava acontecer com esse povo. Então, quando Esdras lê o livro da lei, começa essa reconstrução, começa esse voltar-se para Deus, e aquilo que não estava sendo feito em sua plenitude, voltar a ser. Não simplesmente a questão de festas, não simplesmente a questão de dízimos ou contribuições, mas o coração desse povo ser voltado para Deus. E depois dessa leitura e da comemoração da festa dos tabernáculos, vem um reconhecimento do povo e um pranto de que esse povo estava longe do propósito de Deus. E aí ele ora arrependido e confessa os seus pecados. É o capítulo 9 que foi visto aqui em 3 partes. E nessa oração eles não só reconhecem o pecado de seus pais, mas reconhecem que estão indo no mesmo caminho e que eles precisam se arrepender, e confessam não somente que estão indo no mesmo caminho de pecado, de desvio da vontade do Senhor, mas também que eles estão em grande angústia. E ele termina dessa maneira no versículo 37, dizendo: aquela terra que o Senhor prometeu a nossos pais e que nós deveríamos ter tomado por posse e desfrutar de tudo que é bom dela, nessa terra seus abundantes produtos são para os reis que o Senhor pôs sobre nós por causa dos nossos pecados. Então veja que eles reconhecem: tudo que estamos sofrendo é por causa dos nossos pecados. O Senhor tem sido totalmente justo com relação à punição que tem colocado sobre nós. Mas isso não quer dizer que eles, enquanto seres humanos, não estejam sentindo essa ira de Deus, essa indignação de Deus ser colocada sobre eles. E aí é por isso que ele diz: nós compreendemos que é isso que tem que acontecer, mas estamos em grande angústia. É um pedido de socorro. E esse pedido de que Deus os socorra nesse tempo de grande angústia vai ser sucedido. Logo depois vem um compromisso desse povo de guardar a lei do Senhor. Eles sabem que num caminho de pecados, essa angústia vai só se aprofundar. E para que eles possam experimentar da bênção de Deus, do socorro de Deus nesse tempo de angústia, era necessário se voltar para Ele e não só prometer, mas guardar a sua lei. A gente não está em época de final de ano, óbvio,
né? Apesar de que esse ano está caminhando muito rápido, já estamos aí entrando na segunda semana do 4º mês, mas é típico de final de ano que a gente prometa muita coisa a Deus, nem sempre a gente cumpre. Aqui eles não podiam simplesmente prometer guardar a lei, eles já sabiam o caminho percorrido pelos seus antepassados de promessas, quebras de promessas, o Senhor derramando sua ira, o Senhor levantando libertadores, o Senhor levantando pessoas que viessem a trazer consciência para eles, e aí depois disso eles se voltavam para Deus. Se continuasse nesse ciclo vicioso, eles não receberiam de Deus aquilo que eles tanto esperavam, mas receberiam sim os seus inimigos, recebendo-os nas suas mãos. Então eles não poderiam simplesmente prometer como uma promessa de fim de ano, mas cumprir, levar a sério aquilo que eles não tinham levado durante tanto tempo. E é isso que a gente vai ver, que eles se comprometem a guardar a lei e fazem isso por escrito. Quando você quer dar um pouco mais de seriedade, um pouco mais de formalidade, um pouco mais de peso a uma decisão, a um compromisso que você assume, você faz isso por escrito. Você se compromete com um banco que você vai pagar as 360 prestações da sua casa. O que é que você faz? Vai lá na Caixa Econômica e assina 200 papéis. Vai rubricando frente e verso, frente e verso, frente e verso, 3 cópias de cada um. Você cansa sua mão, acaba uma caneta Bic, porque você está dizendo que aquilo dali representa o seu compromisso, que você vai pagar até a última prestação. Você não vai falhar em nenhuma delas. Então você promete, mas você tem que cumprir, porque se você deixar de cumprir, o que é que acontece? O banco toma. É injusto? Não. Quando nós assumimos um compromisso, temos que cumprir. Se não cumprirmos, as consequências disso vão acontecer. Então eles se comprometem e chamam os seus líderes para selar esse compromisso e assinar esse compromisso. Então você vai perceber aqui uma lista de nomes dos que primeiro selam e assinam esse compromisso. No versículo 38 ele diz: por causa de tudo isso que eles reconheceram na sua oração de arrependimento e confissão de pecados, eles fizeram ali uma aliança fiel por escrito. Príncipes, levitas, sacerdotes puseram um selo sobre ela. Hoje, quando uma empresa emite um documento, vai no papel timbrado. É mais ou menos a mesma ideia. Você sabe que aquele papel vem de determinada empresa. Quando você colocava o selo sobre um papel, sobre um documento, todo mundo já sabia que aquele selo pertence a determinada pessoa. Então eles puseram o seu selo sobre ela. E aí os que colocaram o selo, ele vai dizendo, todos, a gente não vai ler novamente, porque já foi feita essa leitura. Mas é interessante ver que a lista dos nomes dos que puseram o selo, assinaram essa aliança, é encabeçada por Neemias. E ele é apresentado como o governador. Neemias, que foi esse líder da reconstrução, agora é apresentado como alguém que governa sobre eles, que tem uma liderança, que tem uma colocação sobre eles. Mas de forma surpreendente, Esdras não está aqui. Ele está ausente. Ele é tratado como um membro da família sacerdotal de Seraías, que aparece sim no meio dessa lista enorme que a gente leu. Ele tem um importante papel no capítulo 8, qual é? A leitura do livro da lei, e junto com os levitas, a explicação do que foi lido. Depois disso aí, ele sai tranquilamente de cena. Ou seja, ele tem um papel vital, fundamental, para que a partir dessa leitura o povo volte a ter a consciência. A partir da explicação, o povo volte a perceber o que era necessário que ele fizesse. Mas o seu trabalho foi completado com sucesso quando o povo leu a lei e começou a entender por si próprio. O povo começou agora a andar com as suas próprias pernas.
Eu não quero dizer com isso que o nosso trabalho pastoral termina quando você faz o discipulado e agora começa a ler a Bíblia e você agora se vira sozinho porque você já está entendendo. Não, a gente continua aqui expondo, explicando, tirando suas dúvidas. Mas aqui ele quer dizer o seguinte: qual o grande papel dele? Trazer consciência de novo ao povo. De que forma? Mediante a leitura da palavra. Então esse trabalho encerrou-se. Primeiro grande trabalho que a gente tem na igreja é trazer o conhecimento da palavra de Deus para o seu coração. A partir do momento que, pela ação do Espírito de Deus, você começa a compreender o que aquilo dali tem a ver com sua vida e o quanto daquilo dali tem que ser colocado em prática, nosso primeiro trabalho já está pronto. Agora a gente vai caminhar junto, mas sem que as primeiras coisas precisem ser revisadas. Pelo menos é isso que a gente espera. Às vezes a gente precisa, né? Voltar aos fundamentos. Mas, a princípio, não é necessário que Esdras volte a ser presente aqui, nesse momento. Essa lista tem 84 nomes. Então, você leu comigo hoje 84 nomes. A gente passou quase 6 minutos lendo essa lista. Mas, e esses 84 nomes, que peso eles têm? Quem são essas pessoas? Nós temos aqui 21 sacerdotes, que assim como Esdras, que às vezes é colocado como escriba, às vezes como sacerdote, tem a função de levar o povo a compreender a palavra de Deus, a ler a lei e entendê-la. Quem é que auxilia nisso? Levitas. São 17 levitas que estão aqui também, são signatários dessa aliança. Mas não só temos sacerdotes, não só temos levitas, temos também aqueles chamados líderes leigos, que ele vai chamar aqui os nossos príncipes, os chefes das famílias. Quantos são? 44. Então você tem aqui esse número muito extenso, que dentre os 84 nomes citados, você tem 21 sacerdotes, 17 levitas e 44 líderes leigos. Se você for bom de matemática, você sabe que 21 mais 17 mais 44 não dá 84. Você fez a conta? Provavelmente não, mas a gente faz. 21 mais 17 dá 38, 38 com 44 dá 82. Então faltaram 2 nomes, né? Esses que já foram citados, Neemias e Zedequias, completam os 84. Neemias e Zedequias são colocados de forma separada nessa conta. Mas metade desses nomes não é mencionado em outro lugar. Você não vai ver metade desses nomes, você não vai ver em outro local. Por exemplo, vou citar aqui versículo 24, Aloés, com H, não aparece em canto nenhum da Bíblia. Outro, pilha, que não é objeto, é o nome dele, não está em outro lugar da Bíblia. São citados apenas nesse momento, quando o povo promete guardar a lei. Veja, o povo de Deus como um todo, e não apenas os grandes líderes, esse povo é vital para a concretização do plano redentor de Deus. É isso que ele quer mostrar nesse grande número. Se fosse importante só que os sacerdotes assinassem, então essa lista teria quantos? 21. Se fosse importante somente que levitas assinassem, teríamos 17 nomes. Esse capítulo, em vez de 39 versículos, talvez tivesse 20 versículos. Mas ele mostra que todos são importantes. Porque o compromisso não é de uma liderança, o compromisso é de um povo. Não, aí eu trazendo para a nossa realidade, aplicando isso para a nossa vida, não adianta a liderança da igreja comprar a visão que Deus passa para ela e trabalhar em prol do crescimento do povo de Deus, se o povo de Deus também não abraça essa visão e não trabalha junto com essa liderança. Não adianta um compromisso de uma alta cúpula sem que todos se movimentem para que isso seja levado a cabo. Todo o povo é responsável
para que o plano de Deus seja concretizado. E Neemias e Zedequias unem-se como representantes do poder civil. Muitos desses nomes aqui não são nomes sacerdotais, são nomes de famílias, não de indivíduos. Mas eu quero chamar a atenção para alguns nomes que estão aqui e o significado deles. No versículo 1 você tem Neemias, que é um nome que tanto pode significar Deus é gracioso para mim, como Deus é meu deleite, meu prazer. Na vida de Neemias, ambas essas interpretações são verdadeiras. Neemias tanto pode dizer que Deus foi gracioso para com ele ao chamá-lo para conduzir essa grande obra, e ele assim reconhece quando ele diz: eu estou envolvido em uma grande obra, não posso sair daqui para atender qualquer um dos meus adversários. Mas ele também pode dizer que Deus é o seu deleite, porque ele se alegra no Senhor, e ele faz com que outros se alegrem no Senhor ao ver tudo aquilo que o Senhor pode realizar através do seu povo. E Zedequias, que é o segundo citado, significa Deus é minha justiça. Mas esse significado só passa a ser uma grande realidade depois da vinda de Cristo, porque de fato é em Cristo que nós recebemos essa justificação. Então nós só temos justiça em nós quando ela é imputada por Deus através do sangue de Cristo derramado na cruz. Aí nós entendemos que Deus é minha justiça. E o homem, através dessa grande realidade, dessa verdade maravilhosa, não pode se confiar na sua pobreza de justiça, mas ele confia na justiça eterna de Deus, que lhe dá a graça de Cristo. Romanos 4:6, é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. A gente tem no versículo 2 Azarias, que é o quarto citado. Zedequias, Seraías, Azarias. Qual o significado do nome dele? Deus é meu socorro. Essas palavras, esses significados desses nomes têm tudo a ver com o que esse povo estava passando. Versículo 37 do capítulo 9, o povo disse que estava em grande angústia. O que ele precisava? Que Deus os socorresse. E veja aqui o significado do nome de Azarias: Deus é o meu socorro. É esse que vem em tempos de angústia. É o socorro bem presente na angústia. Jeremias, o exaltado pelo Senhor, é também o nome do profeta cujo livro se acha na Bíblia. Então esse Jeremias aqui, obviamente não é o Jeremias do livro, mas outro que é exaltado pelo Senhor. Pazur, no versículo 3, que significa crescimento, prosperidade. É um povo que foi chamado para ter crescimento e prosperidade, mas que por conta dos seus pecados estava sem desfrutar daquilo que era o melhor da terra prometida. E aqui a gente percebe que é agora um momento de arrependimento, confissão de pecados, para que se cresça e se prospere novamente. Malquias, Deus é meu rei. A religião só começa a ter verdadeiro sentido quando Deus é o rei das nossas vidas todos os dias, e isso fica evidenciado nas nossas atitudes e decisões. Se você ainda não leu, leia Tomando Decisões para a Glória de Deus, Heber Campos Júnior. Você precisa tomar decisões, você precisa ter atitudes que sejam para a glória de Deus, que evidencie que Ele é o dono da sua vida e que você não está agindo pelo seu intelecto. Sebanias, no versículo 4 é citado. Quem é Sebanias? Convertido pelo Senhor. O povo só vai ter conversão verdadeira à pessoa do Senhor Jesus Cristo se de fato
for ele que promover essa conversão. Eu tenho uma dificuldade em entender a expressão eu me converti em tal ano. Porque se você se converteu, pode ser que você se reconverta. Pode ser que o giro da sua vida seja de 360 graus. E quando a gente gira 360 graus, a gente volta para o ponto inicial. E a conversão não é um giro, é um semi-giro. São 180. Você está nesse ponto e você vem para cá. Se você vinha caminhando para esse lado, para a perdição, Deus faz com que você vá para o outro lado, o lado da salvação. Se a gente se converte, qual é a garantia da nossa salvação? Uma decisão pessoal. Se você é convertido pelo Senhor, qual a garantia da sua salvação? O sangue de Cristo, a justiça de Cristo. Então é bem diferente. Então não há virtude, não há religião de base sólida, de esperança, que tenha uma permanência real e eterna sem a pessoa de Cristo. E aí a gente vai para Daniel, versículo 6. Também é o nome do profeta, mas nesse caso aqui apenas o nome que é citado, que Deus é meu juiz. O povo estava se sentindo julgado por Deus e disse: o seu juízo sobre nós é coerente por conta dos nossos pecados. Deus é o justo juiz. E no versículo 9 nós temos Jesua, que significa salvação, e juntamente com Josué, Oséias e outros, é o sinônimo do hebraico do nome de Jesus. Então, vários desses nomes aqui que são citados têm tudo a ver com o momento que aquele povo vivia, e esse momento de retorno à guarda da lei. Mas para que a gente possa avançar, agora, num segundo ponto, vá por gentileza comigo ao versículo 28, que é quando termina toda a lista, e a gente vai perceber em 2 versículos as promessas dessa aliança. Todo esse povo assinou, se comprometeu, mas o que eles prometeram nessa aliança? Afinal de contas, versículos 28 e 29. Veja o que ele diz, esses nós vamos reler. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Essas são as promessas de aliança. Percebam uma coisa, eles tinham se separado do povo de outras terras. Nós fomos chamados para ser santos. Efésios 1, versículo 4. Nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Ser santo é ser o quê? Separado. Com a convivência com povos de outras terras, esse povo não conseguiria guardar a lei do Senhor, seria influenciado a seguir os seus deuses. Por isso que diz aqui que todos tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus. É uma decisão de estar separado de outros para o propósito de guardar a lei de Deus. E aí ele diz, essa lei que foi estabelecida não só para que os chefes de famílias a seguissem, mas eles se separam junto com suas mulheres, seus filhos e suas filhas. E é interessante que ele diz, todos os que tinham saber e entendimento. Quem escuta a leitura da lei de Deus por Esdras, lá no capítulo 8, todos os que têm
entendimento. E todos os que têm entendimento ouvem a leitura da lei e entendem que é necessário essa separação. O povo de Deus então se realinha com Deus e com a sua lei e se compromete a duas questões: andar na lei de Deus, versículo 28 e 29, e guardar e cumprir todos os seus mandamentos, juízos e estatutos. Josué exortou o povo que entrou na terra prometida a andar na lei de Deus. Olha o que Josué disse lá no capítulo 22, versículo 5: mas tenham maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O que dizia essa lei? Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. O povo estava andando desse jeito? Não estava. Daí ser necessário se realinhar com Deus e com a sua lei. O salmista classificou como bem-aventurados os que andam na lei do Senhor. Salmo 119, 1: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Por outro lado, aqueles que não andam na lei de Deus passaram a fazer o mal aos olhos do Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 10, versículo 31: mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Uma vez que isso aconteceu, finalmente eles foram levados para o exílio. Jeremias 32, 23: entraram nela, na terra, e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, por isso trouxeste sobre eles todo este mal. Então, uma vez que tudo isso era realidade na vida deles, eles agora precisavam firmemente se comprometer a não mais caminhar longe da lei de Deus. Existem situações na vida da gente que a gente diz assim: Senhor, por que as coisas estão dando tão errado? Óbvio que provações e privações podem nos suceder para que nós tenhamos aprendizado, para que a gente amadureça diante do Senhor, mas várias delas também são um meio de punição para que a gente acorde e veja que o caminho que tem trilhado não é o caminho proposto por Deus, e a gente recalcule a rota. Você coloca o endereço de um determinado local e aí você vai percebendo que está indo para o local oposto. O que você faz? Dá ré, volta pela mesma rua e o seu GPSzinho lá vai começando a recalcular a rota para que você vá para o rumo certo. E é isso. O povo estava caminhando diante do Senhor, mas não estava caminhando na lei do Senhor. E o Senhor observava aquilo e movia o coração deles à medida que eles estavam voltando à leitura e à observação da palavra, para que eles pudessem conformar as suas vidas a essa lei, e agora eles pudessem caminhar novamente em obediência ao Senhor. E aí no versículo 29, eles firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus. Isso me lembra muito Deuteronômio, porque se o povo obedecesse ao Senhor, se ouvisse a sua voz e cumprisse os mandamentos que ele lhe ordenava, bênçãos seriam derramadas sobre ele. Porém, havia uma pena de maldição. Eu juro que eu serei fiel a esta aliança. E se você não for?
Se você não ouvir as minhas orientações, se você não cumprir os mandamentos que hoje lhe ordeno, tem todas essas maldições. O povo sabia disso também. Sabia que era necessário esse arranjo pactual, muito semelhante ao arranjo pactual mosaico, segundo o qual o juramento é feito unicamente da parte de Deus. Deus prometendo ao povo bênçãos, mas Deus também prometendo que mediante a desobediência haveria também a pena de maldições. Como o apóstolo Paulo revela mais tarde, a lei mosaica era uma espécie de guardiã que não anulava a aliança da promessa já feita com Abraão. Mas em toda a história da redenção, todos os arranjos pactuais de Deus exigiam obediência. E essa obediência vem de onde? Fé em Deus. Eu obedeço porque eu sei quem Deus é. Eu tenho fé que Ele pode cumprir na minha vida todas as suas promessas. Eu tenho fé que Ele me sustenta apesar de todos os meus desvios, todas as minhas incompreensões e todas as minhas limitações. Por ter fé que Ele é tudo isso e Ele faz tudo isso, eu obedeço. É confiança. Obedeço porque confio. E isso me faz ter uma disposição de observar os termos da aliança. Isso é verdadeiro mesmo para a aliança de Abraão, na qual a recepção de suas bênçãos requeria fé que produz fruto de obediência. Entretanto, sob nenhuma das alianças de Deus com Noé, Abraão, Moisés, Davi e a igreja da nova aliança, as pessoas são salvas por meio dessa obediência. Então perceba uma coisa: nós temos que nos voltar para Deus e obedecer os termos da aliança que Ele fez conosco, mas essa obediência não é aquilo que nos faz ser salvos. É o inverso. É pelo fato de sermos salvos na pessoa de Cristo que nós nos sentimos impelidos a obedecer os termos dessa aliança. A justificação é sempre, somente pela fé nas promessas do Senhor. Para a gente ir fechando, do versículo 30 ao 39, o que é estipulado nessa aliança? Ele vai ter aqui algumas questões que precisam ser obedecidas. São 7 essas questões. A primeira delas, versículo 30: que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com os seus filhos. Resumo: a partir deste momento nós nos comprometemos a evitar o casamento misto. Eu vou trazer essa colocação por achar que ela é muito importante para a nossa compreensão. Aqui a gente está falando de casamento misto com povos de outras terras. Mas essa semana eu escutava uma pessoa que é bastante influente no meio, não só evangélico brasileiro, mas também no meio político brasileiro, dizendo que a maior dificuldade, o maior fracasso da vida dela foi quando se divorciou. E ela hoje tem um segundo casamento. E o segundo casamento é com uma pessoa que é católica. E ela dizia: eu não vejo nisso julgo desigual. Porque eu gosto da igreja católica. Porque a igreja católica é muito parecida conosco. Porque a diferença maior que nós temos é porque existe a figura de Maria como sendo venerada, mas assim, de resto é tudo igual. Não é, né? Como diz alguns comentaristas por aí, o álbum de figurinhas deles tem um pouco mais de figurinhas do que o nosso, né? E geralmente estão espalhados pelas paredes.
A questão das imagens é muito pesada para nós. A questão da idolatria a esses santos é muito difícil que a gente aceite. Porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então não faz sentido você dizer que é a mesma coisa. E esse povo se compromete, a primeira coisa é evitar um casamento que seja misto. E por que hoje a gente vai se abrir para esse tipo de enlace matrimonial entre luz e trevas? O julgo desigual não é só quando um crente casa com um descrente, não. É quando ele faz sociedade com um descrente. É quando ele tem a maior parte de suas amizades e as pessoas que convivem proximamente a ele sendo descrentes. Porque a grande probabilidade é que você vá e não que eles venham. Não existe namoro evangelístico, sendo bem claro. Você precisa procurar pessoas que lhe aproximem de Deus, que lhe mantenham no caminho de Deus. E muitas vezes esse aqui que é enganoso, desesperadamente corrupto, faz com que você ache assim: mas ele vai mudar, mas ela vai vir para a igreja, Deus está fazendo a obra. E às vezes não faz. Por quê? Porque não é plano dele. Era seu, mas não dele. E pense o seguinte: porque a primeira cláusula de realinhamento é evitar o casamento misto? Porque as próximas gerações não vão surgir dessa mistura, mas vão surgir de um ensino basilar da Escritura. A moça lá falou o seguinte: eu não acho que é julgo desigual. Tudo bem, no dia que ela tiver um filho, o marido que é católico vai dizer assim: a gente vai batizar na igreja católica. A avó do menino vai fazer uma roupinha branca para aquela cerimônia. E ai da moça que disser que ele não vai vestir aquilo ali para receber o batismo. E aí? Depois desse momento, o que é que vai acontecer? Uma criação baseada na doutrina católica apostólica romana. Esse menino vai fazer o crisma, vai ter a primeira comunhão, acabou. Ah, não, mas um domingo ele vai para a missa, um domingo ele vai para o culto. Ele pode fazer isso durante a vida dele toda, mas no final dos dias, ele não vai poder passar um dia no inferno e um dia no céu. Porque de um canto não se sai, nem do outro eu vou ter abertura, se eu já tivesse destinado para a perdição ou para a salvação. Não tem como trocar. Então é necessário que se tenha casamentos santos, onde a fé é compartilhada pelos dois, para que a criação de filhos também seja saudável, e essa fé que foi compartilhada nasça, cresça e seja alimentada dentro de casa, no coração desses filhos. As próximas gerações vão aprender conosco a amar esse Deus, a viver para esse Deus e a glorificá-lo com todas as suas forças. Evite o casamento misto. Não só evite, fuja. Versículo 31. Segunda questão que eles se comprometem, o que é estipulado nessa aliança: que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados. Veja só, também eles dizem que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Guarda-se o dia santo, guarda-se o ano sabático. No ano sabático, no 7º ano, se você me devesse alguma coisa, a dívida estava perdoada. Se você fosse meu escravo, eu te libertaria, e você poderia ter uma vida livre. Caso você, por livre e espontânea vontade, quisesse continuar sendo meu servo,
eu marcaria sua orelha, para que todos soubessem que você agora está espontaneamente, por sua vontade, continuando em servidão a mim. Mas eu estou respeitando o que a lei diz. Você está livre. Você está livre. As dívidas eram pagas, a colheita não seria mais feita para que a terra descansasse e pudesse novamente ser cultivada. Esse povo não está fazendo isso, mas era necessário. Versículo 32 e 33. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Para o templo funcionar eficazmente, foi exigido anteriormente que o povo contribuísse com meio ciclo. Então o povo aqui se compromete a fazer essa provisão para o serviço do templo. Êxodo 30, versículo 13, já falava sobre isso. Todo aquele que for incluído na lista dará isto: 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são a oferta ao Senhor. Só que ele muda aqui para 1/3 de ciclo. O que antes era 12 gramas, 1 ciclo, e que se exigia que meio ciclo, 6 gramas, fosse para o Senhor, agora ele diz: 4 gramas de prata devem ser depositadas para que haja provisão para o serviço do templo. Primeira questão: eles agora estavam dominados pelos persas. Então o sistema monetário persa é obviamente diferente do sistema monetário deles. Essa é uma das questões pelas quais pode ser explicado o fato do ciclo ter sido colocado agora 1/3. Mas também é o seguinte: o povo estava aqui, nesse exato momento, desfrutando de grande prosperidade? Não. Então também era uma forma de adequar-se à realidade do povo naquele momento. Essa oferta garantia que os pães da proposição fossem providenciados para o lugar santo e que os recursos estivessem disponíveis para as ofertas e as celebrações das festas. Mas não somente isso, eles prometem em 4º lugar, no versículo 34, provisão de madeira para o fogo no altar, que não tinha sido requerido antes de uma maneira específica, mas agora eles se colocam como sendo os provedores dessa madeira. Então, nós, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, lançamos sortes a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. O que estava escrito na lei? Que deveria ser feito esse altar e queimar sobre ele esta lenha. Não estava escrito na lei que eles deveriam prover essa madeira, essa lenha, mas agora eles se colocam: nós vamos trazer, prover essa madeira para o fogo no altar. Versículos 35 a 37, a quinta questão, a quinta estipulação dessa aliança é a doação das primícias. Ele diz: também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde não há lavoura. Então veja só,
para que o quadro de servidores do templo pudesse realizar as suas tarefas, então tinha que ser fornecido alimento pelo povo de suas primícias. A exigência dessas primícias para essas ofertas foi iniciada no período de Moisés. Assim, o que poderia ser visto como generosidade do povo era simplesmente um retorno à obediência à lei de Deus. Então, não é que o povo agora diga assim: nós vamos dar todas as nossas primícias, nós vamos trazer à casa do Senhor, porque a partir da leitura da lei, ele se tornou generoso. Não, a partir da leitura da lei, ele se tornou a ser obediente. Quando você traz uma oferta e coloca no envelope branco para missões, você não está sendo generoso, você está sendo obediente. Quando você traz uma oferta e coloca no envelope amarelo para a provisão da casa de Deus, aqui estabelecida sob a placa Igreja, o Brasil para Cristo, Presidente Médici, você não está sendo generoso, você está sendo obediente. Quando você pega parte de seu salário, de seus proventos e coloca no envelope verde, ou quando você faz o Pix na sua instituição bancária e você traz dízimos aqui para este local ser administrado e ser mantido semana após semana, você não está sendo generoso, você está sendo obediente. Veja como é muito diferente, porque não recai sobre você a bondade por estar ofertando a casa do Senhor, mas recai sobre Deus a bondade de estar nos dando a condição de prover para a casa do Senhor. Não sou eu generoso, o generoso é Ele. Não sou eu que estou dando, eu estou devolvendo, porque tudo é dele. É isso que tem que estar na mente do povo, é isso que deve estar na nossa mente. É um retorno a essa obediência. Se você ainda não obedece, obedeça. E não se ache generoso se a sua quantia é boa, é vultosa, porque Deus é que deve receber toda a glória. Deus é que deve ser considerado bom, Deus é que deve ser considerado generoso. Deus é quem supre você e supre essa casa. Uma sexta e penúltima questão é o pagamento dos dízimos. Além dessa questão que é citada aqui no versículo 37 e também no versículo 38, os dízimos foram declarados santos ao Senhor, foram destinados para beneficiar os levitas. Os levitas não receberam parte da terra, então eles eram sustentados pelas ofertas que eram levadas à casa do Senhor. Então veja o que ele diz aqui, versículo 37 e 38, a parte B do 37, o versículo 37 todo e o 38 também. Trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas e o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde não há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro. Veja essa questão, primeiro de trazer os dízimos, Levítico 27:30, também todos os dízimos da terra, tanto os cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Eu acho muito interessante quando algumas pessoas se levantam e dizem assim: essa história de dízimo é do Velho Testamento, isso caiu em desuso. Parece os gramáticos quando falavam do trema que caiu, né? Caiu agora há pouco, mas ele existia até um certo tempo. Veja só, meus irmãos, não cai em desuso a palavra de Deus, não. Cai não, ela continua sendo a mesma coisa. Aí a pessoa diz: mas Mateus 23, ali está falando o dízimo
da hortelã, do endro, do cominho. Isso não existe mais. Eu não vou dar dízimo mais da minha terra. Eu ganho dinheiro, então não está falando em dinheiro, eu não vou dar dízimo. Olha que comparação, né? Que desculpa esfarrapada para não contribuir com a obra do Senhor. Sabe o que está falando aquele texto de Mateus 23, 23? Ele está dizendo que você deve ser justo, ser íntegro. E além de ter justiça e integridade, você deve dar o seu dízimo. Uma coisa não deve invalidar a outra. Não é porque você dá o dízimo que você deve não ter integridade. E se você tem integridade, você deve dar o dízimo. Ou seja, uma coisa acompanha a outra. Nós estamos falando de um povo que está voltando à obediência à lei do Senhor. Estamos falando de um povo que está buscando ser íntegro novamente. Aí eu vou cumprir 95% da lei, mas esse 5% que fala de dízimo, Deus me perdoe, mas vai não. Deus converteu a minha vida inteira, mas o bolso, eu que tomo conta. Reveja essa conversão, porque ela tem que ser 100%, ela tem que ser integral. E esse órgão sensível do corpo do ser humano, chamado bolso, tem que ser convertido integralmente, para a glória de Deus. É Ele que faz você receber, e Ele é digno também de receber das suas mãos esse sinal de gratidão que você o dá, quando devolve o dízimo à casa do Senhor. Aqui ele não falava de 10% de um salário não, ele falava das primícias. O que eu pegava de primeiro dos frutos da minha terra eu levava. Também é uma questão importante de se perceber. Meu irmão, você recebe, vou colocar aqui até menos do que o salário mínimo, viu? Para a conta ficar mais fácil. Você recebe R$1.000 por mês, não pague as contas e do que sobrar você tira 10% e dá não. Porque às vezes nem sobra, né? É das primícias. Recebeu, separou. Mas e se faltar? Não falta. Já faltou algum dia na sua vida? Tenho certeza que não. Separe e devolva. E Deus vai fazer você viver, não é com 90% não. É com 70%, com 50%, é com o que Ele destinou para você viver. Agora, se você é imprudente e gasta 200% do seu ordenado, nem dízimo você vai dar e ainda vai ficar no Serasa. Aí agora é com você. Era só o povo que deveria dar dízimo? Não, os levitas também. O versículo 38 diz que os levitas trariam os dízimos dos dízimos. Ele já recebeu o dízimo do povo. O que o povo reservou. Daquilo que ele recebia, ele separava agora a sua contribuição e devolvia. Obviamente, meus irmãos, se eu sou beneficiário do dízimo, se eu sou coletor na realidade, se eu sou coletor do dízimo, eu estou recebendo o dízimo dos outros, mas eu também sou beneficiário. Digamos, eu recebo o salário da igreja, recebo esses proventos, eu estou coletando o dízimo, mas tudo que vem para esse lugar, eu também não desfruto, também, então eu também sou beneficiário desse dízimo. Por isso que além de coletor, eu também serei pagador, porque eu me beneficio, mas também do dízimo que eu dou, outros irão se beneficiar. O que o dízimo é no final das contas? Uma contribuição para que a coletividade consiga se reunir de forma a que não seja pesada ou importante a questão financeira dentro da igreja. E que a gente possa focar somente em louvor e adoração. Por que aqui temos que ter valores monetários circulando? Para que você não se preocupe que o ar-condicionado está quebrado.
porque se ele quebrar, tem dinheiro para consertar. Para que você não se preocupe, porque uma porta de vidro quebrou, e aí alguém pode se machucar. Não, se acontecer qualquer coisa, vai ter recurso para consertar. Para que você possa chegar aqui e esteja tudo limpo, esteja funcionando essas luzes, esse som que leva minha voz até a última pessoa que está no templo, para que obras sejam feitas em outros locais que não aqui, como na Catingueira, como em Itaporanga, como em Alagoa Grande, como através de outras pessoas até em outro país. Então perceba, nós não podemos, por conta de uma percepção individual, mesquinha e mais voltada para a questão de juntar tesouros na terra, desamparar a casa de Deus. É por isso que os levitas diziam o seguinte: nós não abandonaremos o templo do nosso Deus. Quando você deixa de contribuir, você está desamparando o templo de Deus. E parece que hoje o pastor acordou para falar só sobre dinheiro, né? Não. Eu estou dizendo que se você deixa de contribuir por uma visão de que é muito dinheiro, talvez quando eles virem lá aquele dinheiro todo, não vão saber nem como administrar, vão crescer logo os olhos. Não pense isso. Deus levantou homens e mulheres sérios, tementes a Ele, para que com muito temor e com muito respeito à sua palavra, conduzissem esse rebanho. E fizesse esse rebanho entender o seguinte: a casa de Deus não pode ser desamparada. E mais importante do que o valor que sai de seu bolso ou de sua conta bancária, é a sua presença e o seu trabalho. Esse povo aqui se comprometeu com essas 7 questões. Não foi só com dízimo. Esse povo aqui se comprometeu a doar sua vida para Deus novamente, em obediência à sua lei. E essa é a minha oração nessa manhã, que além da questão do dízimo, que é a última citada, a gente possa olhar para essas 7 cláusulas que eles se comprometeram e dizer: se é isso que Deus requer da minha vida, é a isso que eu vou buscar obedecer. E que mais do que 10% de um salário, a gente possa devotar toda a nossa existência a Ele. Ele não quer seu 10%, Ele quer seu 100%. Ele não quer o seu salário, Ele quer o seu tempo, Ele quer a sua vida, Ele quer a sua força, Ele quer a sua obediência, Ele quer a sua gratidão, Ele quer a sua adoração. É muito mais profundo, mas é muito mais gratificante viver diante do Senhor, sendo obediente ao que Ele expressa na sua palavra.